Amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem aceita essa paz diz amém, Jesus? Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar, Senhor, eu já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me limpa de todo pecado e o Espírito Santo me enche de amor. Amém? Amém. Peço que os varões de Deus peguem as suas Bíblias e as varoas de Deus peguem as suas Bíblias, levantem para o alto. Deixa eu ver quem trouxe a espada, quem está armado aqui. Abra no livro do doutor Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 10 e no versículo 23. Livro de doutor Lucas, capítulo 10, versículo 23, Novo Testamento. Mateus, Marcos, aí sim Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de doutor Lucas, aleluia. Capítulo 10, versículo 23. Glória a Deus, aleluia! Vamos esperar todos achar para fazer menção da palavra de Deus se encontrada aqui no livro de doutor Lucas, capítulo 10, versículo 23. Quem achou diz amém? Amém. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. E voltando para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Peço que você cumprimente seu amado irmão com a paz do Senhor. Se possível, dá um abraço nele e diz para ele: hoje é dia de vitória, meu amado. Diz no ouvido dele com voz de profeta que é dia de vitória. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita que é dia de vitória, diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem é feliz, diz graças a Deus. Graças a Deus. Quem está contente, diz aleluia. Aleluia. Se alguém está triste ou descontente, pode dizer misericórdia. Vamos orar para ver o que Deus tem preparado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus e Espírito Santo da verdade, no nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, lemos e examinamos a Tua Escritura Bíblica, meu Pai, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha usar através da pregação. Eu sei que o Senhor está no alto e sublime trono, com a Tua comitiva de anjos, de arcanjos, querubins e serafins, meu Pai. Abra a janela do céu e estremece o inferno pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Fala com os Teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Irmãos, pode tomar um assento, bater as palmas para o Senhor e Salvador Jesus. Motivo de felicidade, fé, satisfação e convicção no meu coração estar aqui
para administrar a palavra do Senhor, agradecendo primeiramente ao nosso Deus por essa oportunidade, agradecendo ao pastor Carlos Alberto pelo convite, agradecendo aqui ao meu pastor Pedro Paulo por ter autorizado, por ter dado a bênção, agradecendo aqui ao corpo de obreiros, agradecendo aqui ao corpo de obreiras, aos membros e aos visitantes que acreditam que hoje, sempre quando nós se reunimos na casa do Senhor, seja um dia de vitória, não por causa da pregação, mas sim por causa que o Espírito Santo de Deus está aqui, e eu sei que Ele já usou homens e mulheres de Deus no louvor, eu sei que Ele já usou homens e mulheres de Deus no testemunho, e espero que Ele me use pela sua misericórdia na palavra, a qual não vem do homem, mas vem sim do Espírito Santo dele, e Ele me confirmou a palavra, quando nosso pastor Pedro Paulo estava lendo em Lucas 20 sobre o batismo de João. Porque eu vim aqui hoje, não da minha parte, mas da parte de Deus, do Espírito Santo, para falar de chamado e falar de escolhido. E o princípio, a principal, a base, a essencial circunstância de ser escolhido é o batismo. E ser escolhido, continuando, o Deus usando então o pastor Pedro Paulo no hino, a qual em 1 Samuel capítulo 16 tem os 7 filhos de Jessé. Samuel vai escolher, não, achando que seria algum daqueles, mas Deus não vai escolher nenhum daqueles, porque Deus vai escolher Jessé. E nós estamos indo aqui é para falar de chamado e escolhido. Peço que os irmãos repitam comigo as diferenças entre os chamados e os escolhidos. Quando falamos em chamados e quando falamos em escolhidos, já me vem também a passagem de Mateus no capítulo 20 e no versículo 16, que Jesus Cristo com autoridade diz que os derradeiros serão primeiros e que os primeiros serão derradeiros. E ele fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E é isso que nós vamos tentar entender hoje aqui com a conclusão do Espírito Santo, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Já me vem na memória, pela revelação do Espírito Santo, no livro de Juízes, capítulo 6 em diante, verso 12 em diante, relembrando aquele dos juízes que veio da parte de Deus com autoridade, chamado Gideão, que tinha 32 mil homens para enfrentar o exército dos amalequitas. Não eram os exércitos amalequitas, eram os exércitos que agora me falhou a memória, mas com 32 mil homens ele iria enfrentar esse exército. Mas Deus disse para ele que 32 mil homens era muito. E fez Gideão apregoar no ouvido daqueles 32 mil homens que quem fosse covarde que voltasse. 22 mil homens voltaram. Então vamos entender aqui que quantos são chamados? Todas as pessoas que nasceram no ventre da sua mãe são chamados. Todas as pessoas que nasceram e hoje estão vivendo são chamados. Mas há um propósito de Deus nas suas vidas para eles serem escolhidos. Mas muitos, por serem medrosos, muitos, por querer apenas fazer a vontade da carne, não conseguem ser escolhidos. Foi assim no tempo de Juízes que 22 mil voltaram, porque Gideão disse: quem é covarde não adianta vir para a peleja. Ficaram 10 mil. E desses 10 mil, Deus ainda disse que era muito e fez eles descerem as águas. Agora tem que ver quem está preparado. Agora para a salvação é os chamados que vão estar preparados. Para a salvação não são chamados, não. Vai ser os escolhidos. E aqueles que estão vigiando e orando, porque 300 homens, apenas 300 homens, ficaram assim e levaram a água à boca, enquanto 9.700 homens se ajoelharam e bebiam da água. Ou seja, esses 9.700 homens não estavam vigiando. Se viesse um exército, eles seriam pegos. E assim hoje no meio do povo de Deus, se a gente não está vigiando, se levanta uma prova, se levanta um irmão usado pelo inimigo. Não quero dizer o irmão daqui de dentro, quero dizer qualquer pessoa se levanta usado pelo inimigo, porque o pastor
apóstolo Pedro Paulo estava falando para o inimigo usar, com o inimigo de alma é 2 toques, para o inimigo usar é rápido. É verdade. Para a gente não ter o discernimento é rápido. Mas a gente tem que entender que a nossa luta não é contra o sangue, e não é contra a carne, mas é contra as potestades, e saber que aquele irmão está sendo usado. Aquela pessoa, aquela criatura de Deus, ou filho de Deus, está sendo usado pelo inimigo por sua ignorância. Esses 9.600 homens não estavam preparados, e eles não foram para a peleja. Apenas os 300 homens foram para a peleja. Aqui já está a conclusão de que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Um dos profetas chamado Isaías viu aquilo que muitos de nós também querem ver. No capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, que o seu séquito, ou seja, a sua comitiva, enchia o templo. Estavam lá os serafins que têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam. Os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um daqueles serafins pegou uma brasa viva do altar com penas e levou diante da boca de Isaías, tocou na boca de Isaías e disse que seria purificado. Naquele tempo, Isaías já estava não passando mais a ser chamado. Isaías estava sendo escolhido, porque ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia-me. Isaías, naquele tempo, não estava mais sendo chamado. Naquele tempo, Isaías já estava sendo escolhido para pregoar e levar as boas novas do Senhor. Outro profeta conhecido após Isaías é Jeremias, que já no capítulo 1 fala que antes Deus, com autoridade de Jeová, fala para ele que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, e antes que ele nascesse, ele já foi santificado. Deus já conhecia ele, e as nações ele já era um profeta. Quantos aqui, quem sabe, já não são escolhidos desde o ventre para pregoar o Evangelho do Senhor? Quantos aqui não são escolhidos desde o ventre para louvar o nome do Senhor? Temos aqui uma criança que estava louvando com a unção divina, porque criança não tem humildade maior do que de uma criança. O principal louvor, o princípio, o começo do louvor vem das crianças, vem do coração da criança, porque a criança é pura e humilde. Glória a Deus. Isaías passou a ser escolhido, Jeremias passou a ser escolhido. Jeremias dizendo: Senhor, eu não sei nem falar. Mas Deus não quer saber se você sabe falar, porque não vai ser você que vai falar, vai ser sim o Espírito Santo dele. Vai ser sim o Espírito Santo dele que vai dar a revelação, vai ser o Espírito Santo dele que vai dar a conclusão daquilo que você lê aqui na Escritura hebraica, que você lê aqui na Escritura grega, no Antigo e no Novo Testamento. Ele que vai dar a conclusão para você falar com os seus irmãos ou com as criaturas de Deus. Glória a Deus. Pulando agora para o Novo Testamento, vamos ver aqui no capítulo 10 de Lucas, que fala das missões dos 70 discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começou então a enviar 70 discípulos, em dois ele enviava. No versículo 2 ele já fala que grande é a seara e poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor para que enviai obreiros à seara. Quanta seara você não ouviu enquanto você estava vindo para esta outra seara? Quantas igrejas você não viu enquanto você vinha para essa igreja? Muitas delas, quem sabe, estavam cheias. Algumas estavam vazias. A verdade é que se uma igreja está cheia, ou a porta é larga, ou foi sofrido, ou pagaram um preço para estar cheia a igreja, ou pagaram um preço de oração e de jejum, como os 300 homens de Gideão escolhidos, ou pagaram um preço de vigiar, de não querer cair em tentação. Pagaram um preço para a igreja estar cheia de membros, para a igreja estar cheia de obreiro, para a igreja estar cheia de instrumento de Deus. Pagaram um preço. Enquanto a igreja, quando começa, ela começa vazia, ela começa com poucos membros. E muitos até desanimam. Mas não quer dizer que desanimou que vai parar.
como entoaram um louvor dizendo que mesmo na luta, mesmo na prova, louvar ao Senhor. Isso é uma das marcas do escolhido. Isso não é marca de chamado, não. Isso é marca de escolhido. Se quer ser escolhido, tem que louvar ao Senhor em qual for a circunstância. Se quer ser escolhido, primeiro é o sobrenatural. Se quer ser escolhido, vai ver o sobrenatural de Deus. Quem é escolhido vê o sobrenatural de Deus, porque ele está com uma fé não natural, ele está com uma fé sobrenatural. A fé dele está difundida, a fé dele está aumentada. O Espírito Santo já tem uma comunhão com ele. O princípio seria o batismo. Chega o batismo nas águas, chega o batismo com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo faz a obra, aí o Espírito Santo dá liberdade. Quanto mais se dá liberdade, mais o Espírito Santo dá liberdade. Glória a Deus. O sobrenatural é uma das circunstâncias do escolhido. A outra circunstância do escolhido é a submissão. Tem que ser submisso a Deus. Tem que ser submisso depois de Deus ao pastor, que é a voz da igreja, ao pastor que não está de brincadeira, ao pastor que está comandando a igreja perante os olhos de Deus. O pastor não chegou com 1 ou 2 anos, o pastor tem que ter uma média de 7 anos ou até mais para chegar e comandar uma igreja. E ele não está de brincadeira, não. Ele está, segundo dizem nas cartas aos Hebreus, ele que vai velar pelas nossas almas. Então nós temos que ser submissos ao pastor, nós temos que pedir para ele. Se for assim um ministério de pregação, pedir para ele depois de orar a Deus, dizer: pastor, eu posso ir lá levar a palavra, e convidá-lo para levar a palavra lá. Ele vai dizer: vai em nome de Jesus, vai com Deus, porque Deus te ungiu e ele vai te usar lá. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a submissão. Quando falamos em submissão, falamos em obediência. Vamos obedecer a voz de Deus, vamos obedecer aquilo que nós temos lido. Não adianta nós ser chamados. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu vim aqui para nós ter uma consciência de que se tem um escolhido aqui, amém, mas se tem alguém que ainda é chamado, começa a te preparar para ser escolhido. Começa a te preparar como os 300 homens de Gideão para ser escolhido. Começa a te preparar como Isaías para ver visões de Deus. Visões podem ser em sonhos, podem ser em revelações, podem ser em profecias, pode ser como Deus quiser. Começa a se preparar para ser um profeta de Deus. Começa a se preparar para renunciar às coisas do mundo, porque Jesus Cristo disse no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, que aquele que quiser vir após ele, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga. Tome a sua cruz. Entra pela porta estreita. Entra pela porta estreita, porque essa é uma das circunstâncias também do escolhido. Entra pela porta estreita, que vai vir provação, que vai se levantar coisas que vai querer te desanimar. Mas Deus não vai dar uma cruz maior do que você possa suportar. Deus não vai dar uma cruz mais pesada do que você pode suportar. Trazemos nós para quem já trabalhou de servente, pega um saco de cimento de 50 quilos e só aguenta 50 quilos. Não vai pegar 2 de 50 quilos, vai pegar só um de 50. E é assim com Deus. Deus não vai te dar uma cruz que tu não possa carregar. Deus vai te dar uma cruz para que tu possa glorificar o nome dele, para que tu possa aumentar a tua fé. Nós estamos falando de sobrenatural, nós estamos falando de submissão. Tu vai ser obediente e tu vai ter uma fé difundida na presença de Deus. Glória a Deus. Os outro terceiro requisito, terceira circunstância, é exercer o ministério. Jesus Cristo disse aqui em Lucas 10 que grande é a seara e poucos são os obreiros. As pessoas não querem mais, a maioria das pessoas não querem mais exercer o ministério. A maioria das pessoas não querem mais buscar os dons do Espírito Santo, segundo escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 12. As pessoas não querem mais fazer a obra de Deus, não querem mais apregoar o Evangelho, não querem mais louvar o nome santo do Senhor.
Está difícil, presumo eu, de achar agora pregador para deixar o Espírito Santo usar. Está difícil de achar certos lugares, está difícil, porque as pessoas não querem mais. Mas eu tenho a certeza no meu coração que todos são chamados. Essa é a verdade. Que nós temos que se preparar para ser escolhido. E eu tenho a certeza que se uma pessoa quer uma vocação, uma pessoa já nasce com uma vocação, nós tivemos por Jeremias. Uma pessoa já nasce escolhida por Deus. Uma pessoa já nasce com um propósito da parte de Deus. Os seus pais têm que não só trazer o filho à igreja. Disse o sábio Salomão: ensina o menino no caminho que deve andar. Tenho a certeza que uma disciplina dos pais mais rigorosa, mais por dentro da palavra, será difícil aquela criança não exercer o ministério. Não estou dizendo que não vai chegar adulto, exercer o ministério já com as suas poucas idades, 5, 6 anos. Exercer o ministério de palavra, porque Deus usa assim. Exercer o ministério de louvor, porque Deus usa e Deus se agrada. Eu não tenho dúvidas de que uma pessoa que gosta da palavra, que gosta de orar, que gosta de jejuar e que examina a palavra, essa pessoa Deus quer usar a palavra. Essa pessoa Deus vai, após um tempo determinado, Deus vai dar o dom da palavra para ela, porque o dom da palavra não vem do homem, o dom da palavra vem de Deus. Uma pessoa que ensaia, uma pessoa que ora, que jejua, Deus vai dar o dom do louvor e Deus vai começar a operar maravilhas. Deus vai começar a fazer um rebuliço que nem Ezequiel viu no capítulo 37, um rebuliço nos ossos secos. É isso que Deus quer fazer. Glória a Deus. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 17, temos mais um pouco do que é ser escolhido. Jesus estava com seus discípulos e foi subir a um alto monte, chamou Pedro, Tiago e João. Foi a um alto monte além do ar. Bem conhecido como a transfiguração, porque ele se transfigura, seu rosto fica resplandecente, suas vestes também como a luz, seu rosto resplandecente como o sol. E nessa parte ainda aparece Elias e Moisés. Pedro ainda fala: Senhor, como é bom estarmos aqui, se queres façamos 3 tendas, 3 tabernáculos. E Deus disse: ouve o meu filho amado, ouve o meu filho amado Jesus Cristo. Isso já é um pouco do que é ser escolhido. Deus foi além orar, foi além se transfigurar e ainda ver aqueles que foram arrebatados, que foram Moisés e Elias, e escolheu Pedro, Tiago e João. Será que nós temos feito a vontade de Deus para Ele nos escolher para exercer o ministério profético, exercer o ministério da palavra, exercer o ministério de cura divina, exercer o ministério de ir no hospital e queimar toda a enfermidade no nome de Jesus, exercer o ministério de ir no presídio e mostrar que tem perdão, se haver arrependimento, se haver remorso, não tem perdão, mas se haver arrependimento, tem perdão para qualquer um de lá de dentro. Mostrar que Jesus ama e chama e que Jesus quer escolhido. Será que nós temos nos esforçado para ser um escolhido na presença de Deus? Só quem tem se esforçado levanta a mão com sinceridade. Onde é que tem escolhido? Tem escolhido aqui no púlpito, tem escolhido aqui, tem escolhido aí no banco, tem escolhido. Se não tem, vamos se preparar, porque é só escolhido que vai subir. Jesus Cristo, no capítulo 26 de Mateus, estava a Santa Ceia, só estavam os discípulos na Santa Ceia. E ele falou que quando voltasse, aquela seria a última Santa Ceia. A outra Santa Ceia seria só quando ele voltasse com alarido e com voz de arcanjo. A trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, vai ser um piscar de olhos. Jesus Cristo vai levar a sua igreja. Jesus Cristo vai levar a sua igreja amada, e só os escolhidos que vão subir.
Então é momento de preparação. Amós não falou de brincadeira para o povo de Israel no capítulo 4. E no versículo 12, Amós disse: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Israel somos nós, a igreja. Israel somos nós, o corpo de Cristo. Israel somos nós, os filhos e as filhas de Deus, que já nasceram de novo, que tem que orar, que tem que vigiar, que tem que buscar ser escolhido, porque quem é chamado vai ficar, mas eu tenho a certeza que quem é escolhido vai subir. Glória a Deus. O Getsemane não foi diferente. Chamou, deixou os seus discípulos e chamou Pedro, Tiago e João para orar, mas eles acabaram dormindo enquanto Jesus orava. E veio aquela palavra profética, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um princípio de nós acabar sendo chamado ou escolhido. Se fazer, se exercer esta palavra, se vigiar e se orar, já é um bom passo para ser um escolhido. Mas se não vigiar e se não orar, já é uma regressão para ficar somente no chamado, para renunciar a, digamos assim, que nem Pedro, negar a Jesus, para negar a Jesus e não aceitar a Jesus. Jesus enviando 70 discípulos, deu ordem para eles curar e ver, deu ordem para eles de poder, e eles voltaram felizes da vida, dizendo para Jesus que os espíritos os sujeitavam. E Jesus disse para ele: não vos alegreis pelos espíritos sujeitados, antes vos alegreis pelo vosso nome estar no livro da vida, estar escrito nos céus. A maior alegria de um crente, a maior alegria de um varão ou de uma varoa é o seu nome estar no livro da vida. E para isso não tem o porquê de negar a Jesus. Se negar a Jesus, se negar a sua palavra, se negar a sua doutrina, o nome vai se apagar. Se negar a sua doutrina, se disser que não conhece, se disser que não quer orar pelo seu próximo, se disser que não tem perdão para o seu próximo, aí está o risco de o seu nome ser apagado do livro da vida. Mas Deus, Jesus Cristo disse que a maior felicidade é o nome estar no livro da vida. Bem sabemos que antes da parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11, se não me falha a memória, já diz bem claramente que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. A gente levanta a mão, a gente pede a Deus que escreva o nosso nome no livro da vida. E eu não estou falando de escrever de caneta, eu não estou falando de escrever de canetão, eu não estou falando de escrever imprimido, eu não estou falando de escrever de lápis. É com o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. É com o sangue do Cordeiro, e borracha de cão não vai apagar, e borracha de Satanás não vai apagar, se nós vigiar e orar, se nós buscar a ser um escolhido na presença de Deus. Glória a Deus. São essas palavras que Deus tocou no meu coração. As Aleluia. diferenças entre os chamados e os escolhidos.